Santuário São Judas Tadeu, aqui representado pela Pastoral Familiar e pelo movimento do Encontro de Casais com Cristo. Estamos muito felizes e agradecemos a participação de todos nesse 5º encontro da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Então, convidamos todos vocês a cantar o nosso hino da campanha da Fraternidade. O tema é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. O lema é Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Bem-vindos ao nosso 5º encontro. Para começarmos bem, vamos invocar, então, a Trindade Santa para estar conosco durante todo esse tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para iniciar nosso encontro, vamos fazer um instante de silêncio para nos entregar à ação do Espírito Santo, para que juntos possamos refletir, partilhar e planejar a partir da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Meu Espírito está, meu Espírito está em sintonia com meu Deus. Meu Espírito está, meu Espírito está em sintonia com o Pai. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Os encontros que estamos vivendo
tem como objetivo um caminhar como os discípulos de Emaús. Nossa proposta é nos prepararmos para a grande semana de nossa fé, a Semana Santa, por meio de um novo olhar para com nossos irmãos e irmãs que pensam e rezam um pouco diferente de nós. Estamos no nosso último encontro, último passo dessa caminhada, e hoje vamos trabalhar o celebrar, que nos convida a sentir a alegria da paz pela unidade. Nesse sentido de alegria, vamos então invocar, nosso Pai e nossa Mãe através do Pai Nosso e da Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Invocando Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 nos apresenta um tema muitas vezes inquietante e que nem sempre é atrativo, pois mexe muito com nossas ideias, nos desinstala e nos provoca respostas que às vezes não temos. Todos. O tema é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. O lema é Cristo e a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Nossos encontros nos convidaram a abrir nossos corações sem perder de vista que todos nós, sem exceções, somos filhos e filhas amados do Pai. E hoje, o celebrar nos convida a viver a alegria de quem tem o coração ardendo, os pés a caminho, a capacidade de construir pontes e a vontade de anunciar a boa nova a todas as criaturas. Então, agora vamos cantar o hino da campanha da fraternidade. Então, começando da terceira estrofe. Nós cantamos as duas primeiras no começo do encontro. Então, agora cantamos a partir da terceira estrofe. Todo mundo já conhece o hino, então vamos todos cantar junto. Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda a polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens
jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Redescobrindo o caminho. Este cartaz foi apresentado em todos os encontros e nos mostra uma cena que provavelmente muitos de nós já conheciam, ou pelo menos tinham visto em foto. O cartaz não apresenta um caminho, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Interessante que é só um caminho. Não existe outros caminhos na cena. Ele chega a um rio e continua depois. O cartaz nos mostra o caminheiro, ou seja, aquele que percorre o caminho. E então fomos convidados a ser o caminheiro. No encontro de hoje, daremos o último passo, um passo especial, pois é hora de celebrarmos. Mas, para que isso aconteça, vamos refletir um pouco mais. Este é o momento de celebrar, momento de afirmar que a diversidade presente na criação não é negativa, mas é revelação da imensa e restritiva amorosidade de Deus para com a humanidade. Não é nada que justifique a inimizade e a anulação da diversidade humana. Somos quem somos porque Deus nos criou. Pessoas diversas. Durante 4 encontros, fomos refletindo como viver a paz pela unidade. E hoje, relembrar é fundamental para não nos esquecermos quem somos, de onde viemos, o que nos mantém de pé e nos fortalece em meios à adversidade. O encontro de hoje nos chama a viver a fraternidade e o diálogo, que são expressões de paz e de plenitude. São desafios de amor. Esta campanha da fraternidade ecumênica nos convida a refletir sobre possíveis caminhos para o diálogo e a construção de pontes de amor e paz em lugar dos muros de ódio. Queremos explicitar os sinais da nova humanidade nascida em Cristo, que está presente entre nós. Que a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 contribua para a conversão de cada um de nós e que possa florescer a cultura da paz, concretizando assim o sonho de Deus. Pois se o coração não arde em chamas pela palavra, os pés não partem em missão, e a missão nos leva aonde o Espírito Santo sopra. O evangelho que ouviremos hoje nos convida a refletir sobre o Espírito Santo, como o Espírito Santo age em nós. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não o vê, e não sabe de onde veio, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com o que nasceu do Espírito. Aclamemos o Santo Evangelho. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar, por mais difícil que
deseja seguir. Tua palavra queremos ouvir, por mais difícil de se praticar. Tua palavra queremos guardar. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos com medo dos judeus, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes, porque viram o Senhor. Jesus lhes disse de novo: "A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebam o Espírito Santo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perguntas para todos. Quando você sente a paz de Cristo, o que você pode fazer para que essa paz aconteça? Nessa passagem da Bíblia, que é muito linda, inclusive, nos remete a duas coisas, né? A primeira, o medo, né? Que os discípulos estavam no momento onde eles estavam com medo. E percebendo esse medo, e aí Jesus, que já estava entre eles, colocou, né, que a paz esteja com vocês. E aí os discípulos se sentiram contentes, né, ficaram contentes, e o medo foi embora. Então, quer dizer, quando a gente sente essa paz, faz com que o nosso medo vá embora. E, quer dizer, como que a gente pode ter essa paz em Cristo, né? Através da oração, né? E quando estamos com o nosso coração em comunhão com Deus, né? Acho que esse é uma forma de partilhar, né? Quando que você sente que a paz de Cristo, ou seja, quando o nosso coração está em comunhão com Deus. É quando nós estamos em oração também. E na segunda, né, que fala, como podemos fazer com que essa paz aconteça? Muitas vezes a gente está em dificuldades, né? E quando a gente pede intercessão para os nossos irmãos, né? Quando a gente está em união e há essa intercessão através da oração, isso a gente sente também, né? A presença de Deus, esse carinho. Então, a intercessão também, né? A oração e a união de todos juntos, eu acho que isso, como os discípulos, né, nossos discípulos também, unidos em oração, faz com que a gente sinta a presença de Cristo. Então, toda vez que a gente passe por momentos difíceis ou tenha medo, que a gente possa lembrar desse momento, né? Que a gente possa lembrar desse momento onde Jesus diz que a paz esteja com vocês, né? Para que a gente possa tranquilizar o nosso coração e que a gente possa confiar, porque quando a gente coloca Jesus no centro, tudo fica mais tranquilo. Bom, temos mais uma pergunta. Jesus nos ofereceu o Espírito Santo. Como o Espírito Santo nos ajuda a construir pontes? No evangelho que nós ouvimos, não por coincidência, também diz que os discípulos estavam reunidos, e era um primeiro dia da semana. Então, uma forma muito importante que a gente sente o Espírito Santo nos falando é quando estamos reunidos na missa dominical, que é o dia do Senhor. Lá a gente se fortalece e ouve o Espírito, sente o Espírito. A gente recebe o corpo e o sangue de Cristo, e o Espírito nos fala. Como a Fabiana leu na chamada para o Evangelho, diz: o vento sopra onde quer.
Você ouve o barulho, mas não vê e não sabe de onde veio, nem para onde vai. E muitas vezes a gente se sente assim, né? A gente não sabe para onde a gente vai. Então, às vezes, a gente precisa, na oração, abrir o coração e silenciar para o Espírito Santo também nos inspirar. Para onde vou? Para onde o Espírito Santo quer soprar para a direção que eu tenho que seguir? E ele, com certeza, vai nos dizer. Muitas vezes, a gente, em ação, não requer muitas palavras. Às vezes, a gente, estando à disposição para ouvir o nosso irmão, dentro do nosso próprio lar, né? Depois da missa, a nossa primeira missão começa dentro do nosso próprio lar. Saber ouvir o nosso cônjuge, nossos filhos, saber o que o Espírito, o que Deus quer que a gente faça e fala também com eles, né? E muitas vezes também, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente não pode estar tão juntos com os vizinhos, com os amigos, a gente pode, quem sabe, inspirado pelo Espírito Santo, fazer uma ligação de vídeo, ouvir um idoso vizinho, um amigo, saber como eles estão e se colocar à disposição. Às vezes, só de colocar a escuta, aquele idoso vai abrir uma angústia, uma dificuldade que ele tem, e a gente vai saber como agir, né? O que dizer, o que falar, e quem sabe até agir mesmo plenamente em se colocar à disposição dele e ajudar no que ele precisar. Neste trecho do Evangelho, encontramos os discípulos trancados com medo. Jesus surge, colocando-se no meio deles e oferecendo a paz. O medo impedia o anúncio e o testemunho. Jesus liberta do medo, mostrando que o amor doado até a morte é sinal de vitória e alegria. Assim, diante do Senhor, seus corações se alegram e, mais uma vez, Jesus lhes oferece a paz, só sobre os discípulos o Espírito Santo, para que, fortalecidos, possam ir em missão, sendo testemunhas, sem medo e em paz. O Espírito Santo anima e vivifica as comunidades. É o Espírito Santo que nos movimenta para realizar gestos concretos em favor da paz que já temos em Cristo. É o Espírito Santo que abre nossos olhos, mentes e corações. Todos. Que a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 contribua para a conversão de cada um de nós, para que possa florescer a cultura da paz, concretizando assim o sonho de Deus. Senhor, que tua paz e teu Espírito nos motive na missão. Caminheiro da paz. Vamos relembrar um caminheiro da paz. Falemos hoje sobre São Francisco de Assis, jovem que serviu a Deus e ao próximo com a alegria que é própria de quem tem o Espírito Santo sempre consigo. Francisco nasceu em Assis, na Úmbria, Itália, em 1182. Um jovem orgulhoso, vaidoso, rico e esbanjador de dinheiro com ostentações, que se tornou o mais italiano dos santos e o mais santo dos italianos. Com 24 anos, renunciou toda a riqueza para desposar a senhora pobreza. Aconteceu que Francisco foi para a guerra como cavaleiro, mas doente, ouviu e obedeceu à voz do patrão que lhe dizia: Francisco, a quem é melhor servir, ao amo ou ao criado? Ele respondeu que ao amo. Por que então transformas o amo em criado? Replicou a voz. No início de sua conversão, foi como peregrino para Roma, vivendo como eremita e na solidão, quando recebeu a ordem do Santo Cristo na igrejinha de São Damião: vai restaurar minha igreja, que está em ruínas.
Partindo em missão de paz e bem, e pelos caminhos, costumava saudar dizendo: a paz do Senhor esteja contigo. Seguia com perfeita alegria o Cristo pobre, casto e obediente. São Francisco optou por viver o evangelho puro, ao pé da letra, na mais radical pobreza, em uma simplicidade quase ingênua, em uma humildade que o colocava junto à terra, no nível dos mais desprezados da sociedade, vivendo entre os leprosos e comendo com eles. Já enfraquecido por tanta penitência e cego por chorar pelo amor que não é amado, São Francisco de Assis, na igreja de São Damião, encontra-se rodeado pelos seus filhos espirituais e assim recita ao mundo o cântico das criaturas. O seráfico pai, São Francisco de Assis, retira-se então para Porciúncula, onde morre deitado nas humildes cinzas, em 3 de outubro de 1226. Passados 2 anos incompletos, em 16 de julho de 1228, o pobrezinho de Assis era canonizado por Gregório IX. O que a vida de Francisco de Assis nos ensina sobre a paz? É muito gostoso, né, falar sobre São Francisco de Assis, porque tem uma das orações mais lindas e a sua história de vida assim nos impulsiona. Nós lemos um pouco atrás uma oração assim: pois se o coração não arde em chamas pela palavra, os pés não partem em missão. E a missão nos leva onde o Espírito Santo sopra. Então, eu acho que essa oração tem tudo a ver com São Francisco, porque ele sentiu no coração e partiu em missão. E essa frase, né, paz e bem, que a paz do Senhor esteja contigo, é um acalento para nós, né? Paz e bem. É a saudação franciscana no mundo inteiro. Ela é de inspiração divina. São Francisco de Assis disse em seu testamento: como saudação, revelou-me o Senhor que disséssemos: o Senhor vos dê a paz. Para entender essa saudação, devemos perceber que, para São Francisco de Assis, a paz era uma necessidade constante em sua vida e no mundo todo. Ele mesmo se tornou arauto da paz, pedindo sempre em oração que o Senhor o fizesse um instrumento de paz. Que ele seja o nosso modelo para aprendermos a viver essa paz. Percorrendo o caminho. Diante de um caminheiro que nos ensina tão bem como viver a paz, rezemos juntos a oração de São Francisco de Assis, rogando que sejamos também construtores da paz. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Depois de uma oração tão linda, vamos cantar com o coração cheio de paz esta oração. Então vamos todos juntos cantar essa maravilhosa oração e pedir que São Francisco nos ilumine nessa nossa caminhada.
Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Celebremos, então, esse Cristo que é a nossa paz e nos convida para a unidade na diversidade. Compartilhar uma experiência, rememorar, recordar, perceber a mão amorosa e cuidadora de Deus na história da vida de pessoas e comunidades ajuda a construir identidade e estabelecer balizas que orientarão nossas decisões, escolhas e relações. Paz e bem. Essa deve ser a nossa frase essa semana. Porque São Francisco de Assis sempre dizia paz e bem. Que a gente fale paz e bem. Ter uma história a contar fortalece a esperança, potencializa a paixão pela vida e humaniza. Paz e bem. E se o coração não arde em chamas pela palavra, os pés não partem em missão. Sinta arder o seu coração. Paz e bem. Estamos chegando ao final desse quinto e último encontro. Durante esses nossos 5 encontros da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, tivemos oportunidade de, juntos, refletirmos sobre nossos caminhos e orarmos a Deus para orientar nessa construção de pontes que unem e na derrubada das muralhas que separam. Convido agora a todos a pedir a Deus que nos dê um coração manso e humilde, como o de Jesus, um coração que tenha o dom de amar e que saiba perdoar. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito
bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Rezemos juntos a oração da campanha da Fraternidade de 2021. Oração da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederdes graças de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. O Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Agora, nesse encerramento desse quinto e último encontro, nós gostaríamos de ouvir a palavra do nosso querido diretor espiritual, Padre Cláudio Weber, que está com a gente. Padre Cláudio, nos dê uma palavra final. Irmãos e irmãs, com alegria dirijo uma palavra a vocês, depois destas gravações, que os casais da paróquia que atuam na pastoral familiar e no SCC colocaram à disposição de toda a comunidade para nos prepararmos pela Quaresma e campanha da fraternidade para a Páscoa. E no tempo de Páscoa, nossa Mãe Igreja nos apresenta, pela sua bela liturgia, o Cristo ressuscitado que se manifesta aos discípulos e discípulas. Nas aparições que os evangelistas relatam, a sua primeira preocupação foi sempre oferecer reconciliação aos discípulos, e ele aparece dizendo: a paz esteja com vocês. Ele quer que eles vivam em paz. Eles deveriam estar muito entristecidos, desanimados pela morte do Mestre na cruz, e até mesmo envergonhados pelo próprio comportamento nos episódios da sua agonia, prisão e condenação à morte.
Só João se fez presente aos pés da cruz com Maria e algumas mulheres. E Jesus, ao aparecer-lhes, poderia, se agisse como mero ser humano, tê-los repreendido severamente. Mas, ao contrário, é ele próprio que toma a iniciativa de se apresentar, desejando-lhes a paz e oferecendo-lhes a reconciliação. Exemplo muito significativo é o tratamento dado a Tomé. Depois de ele ter posto em dúvida a narração dos colegas e amigos que o haviam visto e reconhecido, Jesus lhe aparece e convida: põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. Jesus oferece reconciliação. E Tomé estende a mão e a coloca no lado, e Jesus continua convidando: não sejas incrédulo, mas crê. Tomé então respondeu: meu Senhor e meu Deus. E a partir daí, Tomé se tornou um entusiasmado apóstolo até dar a própria vida pela causa de Jesus. Da mesma forma, Jesus apareceu a Pedro, apareceu aos outros, aos discípulos de Emaús, sempre dialogando com eles, sempre se apresentando como quem é de paz. Cristo é a nossa paz. Nos escritos de São Paulo, das cartas de São Paulo, nós encontramos diversas passagens em que ele mostra que a iniciativa da reconciliação, em todas as circunstâncias, sempre é de Deus. E ela é também a meta de toda a obra e de toda a pessoa de Jesus. A campanha da fraternidade nos levou a refletir sobre Efésios 2,14. Do que era dividido, fez uma unidade. Ele quer sempre fazer unidade. A Páscoa antiga era celebrada como memória da passagem da escravidão do Egito à Terra Prometida. Agora, os discípulos passam a celebrar a passagem da morte à vida do seu Mestre e Senhor. Celebram-na agindo por amor. Amar para eles é fazer o mesmo que Jesus fez, portanto, ser de paz, reconciliar os homens com Deus e entre si. E ajudarão efetivamente a muitos a fazerem a passagem das trevas à luz, mediante a adesão à pessoa de Jesus morto e ressuscitado, e a serem iluminadores de outros irmãos e irmãs. Também a vivência da nossa Páscoa, hoje e amanhã, deverá ter essas mesmas características. Deixar-nos reconciliar com Deus, amar fazendo o bem que Jesus fez e ajudar os outros a fazer passagens. Que passagens precisamos fazer? Da morte à vida. Morte é egoísmo, pecado, divisão, trevas, muro. Vida é querer o bem ao outro, é acolher a graça que Deus oferece, é fazer unidade e fraternidade, é ser luz que indique o caminho, é erguer pontes que aproximem pessoas e as reconciliem. E será que no nosso Brasil nós temos necessidade disso ainda? Poderíamos deixar a pandemia responder, e a pandemia diria: eu estou vencendo, estou matando, estou enlutando, estou empobrecendo pessoas, famílias, empresas, o país, enquanto vocês se dividem em vez de se unirem. E, infelizmente, muitos irresponsavelmente egoístas não estão preocupados com a saúde e a vida do outro. Portanto, também não preocupados com a paz e a reconciliação. Nós, porém, podemos promover a vida superando uma cultura de morte.
E essa é a tarefa de cada seguidor de Cristo e de cada comunidade de irmãos em Cristo. Nós podemos, sem dúvida, tornar real a experiência de Páscoa em nós e em toda a sociedade. É responsabilidade pessoal e de cada comunidade cristã fazer unidade, derrubando cercas e muros e projetando pontes entre brancos e negros, ricos e pobres, empregados e desempregados, pessoas sãs e pessoas enfermas, pessoas instruídas e analfabetas, entre os que vivem na superabundância e os que penam na miséria. Sim, nós somos capazes de gerar um mundo de paz, um mundo de pessoas reconciliadas que vivam construindo e promovendo a paz, cooperando uns com os outros em Cristo ressuscitado. Ele está no meio de nós, como professamos em cada Eucaristia que nós celebramos. Desejo a todos uma feliz continuação da sua preparação para a Páscoa e agradeço muito aos casais que colocaram estes vídeos à disposição para que toda a comunidade e todos os que queiram possam se preparar através da Quaresma e da campanha da fraternidade para uma Páscoa que signifique alcançar em Cristo, morto e ressuscitado, a paz que ele viveu e que anunciou. Agradecemos as palavras do Padre Cláudio e nesse encerramento a gente quer novamente lembrar do refrão do hino dessa nossa campanha, um refrão tão significativo, né? Que Cristo é a nossa paz. Então vamos cantar mais uma vez o refrão para ficar na nossa memória, no nosso coração, durante essa Quaresma, para que nos traga uma Santa Páscoa, né? Cristo é a nossa paz. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade ele faz, do que estava dividido, unidade ele faz. Nós agradecemos muito a todos que refletiram e rezaram conosco nesses encontros e desejamos que todos tenham uma Semana Santa verdadeiramente santa, em preparo para uma abençoada Páscoa, em Cristo, que é a nossa paz.